Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente quem é que precisa declarar as criptomoedas no imposto de renda de 2025. Olha, não são todos os investidores de cripto que precisam declarar as suas criptomoedas, mas você que é um investidor de criptomoedas, é importante você saber se é o seu caso ou não. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje. Então, se você acha que esse é um tipo de assunto importante e interessante para o mercado de cripto aqui no Brasil, deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Meu nome é Renato Freire, eu sou contador especializado em criptomoedas e o meu intuito no vídeo de hoje é te explicar exatamente quem é que precisa declarar as criptomoedas no imposto de renda. Então eu vou aqui na tela do meu computador sem muita enrolação para poder te explicar exatamente isso daqui. Imposto de renda 2025. Quem é que precisa declarar cripto? Olha, para a gente saber quem é que precisa declarar criptomoedas, nós precisamos então verificar as regras para declarar as criptos, correto? E nós temos basicamente duas categorias de regras aqui para as nossas criptomoedas, para o mercado cripto em geral, sendo as regras gerais do imposto de renda, que estão de alguma forma relacionadas ao mercado cripto, tá? Sendo indiretamente ou não, e também temos aqui as regras específicas para o mercado cripto, basicamente a parte mais importante daqui. Só que eu também preciso explicar essa parte aqui de cima para você, porque às vezes pode ser o seu caso. Então, quando a gente fala das regras gerais do imposto de renda, nós temos 3 itens aqui que talvez obrigue você a declarar as suas criptomoedas, tá bom? E a primeira coisa que você precisa entender é se você é um investidor que você acabou pagando imposto em criptomoedas ao longo de 2024, tá bom? Um exemplo é, sei lá, você investe em alguma corretora nacional, tá bom? As corretoras nacionais, os impostos ali dentro de corretoras nacionais de criptomoedas no Brasil são calculados mensalmente através do ganho de capital. Então, sei lá, se você vendeu 50 mil, 60 mil reais em cripto lá dentro em algum mês e acabou pagando de fato 15% de imposto ali, emitiu o DARF, né, a guia para pagamento, e fez o pagamento dos impostos, você vai precisar declarar as suas criptomoedas no imposto de renda, tá bom? Então, a primeira questão é exatamente essa. Você fez aí o ganho de capital, o cálculo do ganho de capital em criptomoedas. No caso, às vezes tem em algum outro ativo, né? Você já vai precisar declarar o seu imposto de renda e declarar as suas criptomoedas, tá bom? Uma outra questão muito importante aqui é se você teve lucros isentos de impostos no valor superior a 200 mil reais no ano. Então aqui um exemplo disso é se você utilizou a isenção de 35 mil reais por mês em criptomoedas ao longo de vários meses do ano. Eu não sei se você está familiarizado com o mercado de criptomoedas em si, mas aqui no Brasil nós temos uma isenção de 35 mil reais por mês em alienações, tá? Em criptomoedas no Brasil, tá bom? Sendo criptomoedas em corretoras nacionais. Então, sei lá, você tem aí os seus investimentos no mercado Bitcoin, numa Foxbit, em alguma outra corretora nacional, seja ela qual for, e você vendeu 20, 30 mil reais às vezes no mês e teve algum lucro ali dentro, esses lucros são isentos de impostos, só que não significa que você não precise declarar, tá? Se todos os lucros isentos de impostos, seja do mercado cripto, seja do mercado financeiro tradicional, seja qualquer outra coisa, ultrapassar 200 mil reais no ano, isso significa que você vai precisar declarar aí as suas criptomoedas, tá bom? E por último, mas não menos importante, é se você possui um patrimônio acima de 800 mil reais. Isso daqui inclui tudo, não apenas criptomoedas, seja investimento qualquer coisa, imóveis, bens móveis também, né? Carro, moto. Somando tudo isso, você possui 800 mil reais ou mais, você vai precisar declarar o imposto de renda. Lembrando que todas essas regras aqui são as regras referentes à divulgação da Receita Federal no ano passado, né? Esse ano ela ainda não atualizou isso daqui, então eu estou utilizando a mesma lógica do ano passado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: poxa, você pagou imposto em criptomoedas em 2024? Você teve lucros isentos acima de 200 mil reais em 2024? E o seu patrimônio em 2024, no último dia do ano, era superior a 800 mil? Se sim, em algum desses itens, você vai precisar declarar aí as suas criptomoedas e todo o seu patrimônio no imposto de renda, tá bom? Agora, partindo aqui para a parte de baixo, regras específicas do mercado cripto, que para mim é a parte mais importante, porque é algo que tem a ver diretamente com o mercado cripto, né? Nós temos 2 itens aqui. Uma é uma novidade que nós temos para esse ano, e o outro aqui é uma obrigatoriedade de entrega que nós vamos verificar ali diretamente no site da Receita Federal. E a novidade que eu quero explicar aqui para você é referente à lei das offshores. Eu não sei qual que é a sua familiaridade com as leis aqui no Brasil, mas em 2023 nós tivemos a aprovação da lei das offshores, que entrou em vigor em 2024.
E essa lei dizia que todos os lucros que você tiver fora do Brasil, né, falando para o mercado de criptomoedas, em corretoras estrangeiras, todo investidor que teve lucros em corretoras estrangeiras ao longo de 2024 iria precisar fazer o pagamento do imposto em 15%, tá? Sobre o lucro líquido ali no imposto de renda do próximo ano, tá bom? O lucro líquido mesmo, né? Após compensar prejuízo, seja ele qual for, você iria pagar 15% de imposto. Isso significa que, bom, você utiliza uma Binance, Gate.io ali em 2024 e você teve lucros nessas corretoras, você tecnicamente precisaria pagar os 15% de imposto nesse ano de 2025. Só que é muito importante você analisar se você precisa mesmo declarar o imposto de renda de acordo com as demais regras do imposto de renda, né? No caso, você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.600, se eu não me engano, você precisa analisar todas as regras do imposto de renda em si, tá bom? Que no caso aí, você estando obrigado, você vai realmente precisar pagar imposto sobre os 15% ali sobre os seus lucros em corretoras estrangeiras. Só que o mais importante, na verdade, não é nada disso daqui, tá bom? A parte mais importante para você saber se você precisa ou não declarar as suas criptomoedas está aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, que é o pronunciamento oficial da Receita Federal relacionado a isso daqui, tá bom? O link eu vou deixar na descrição e eu vou te explicar exatamente isso daqui agora. Esse daqui é um documento chamado Perguntas e Respostas do Imposto de Renda de 2024. Esse documento a Receita Federal atualiza todos os anos e esse é um documento de 2024, tá bom? Ela ainda não divulgou o de 2025, talvez ela disponibilize nos próximos meses, mas ela nunca disponibiliza, pelo menos não no último ano, na época do imposto de renda, ela divulga um pouquinho depois. Só que, como ela não divulgou nada, nós vamos considerar essas regras aqui para a declaração do imposto de renda desse ano. E o que é esse documento? O que ele diz? Ele diz basicamente que se você comprou R$5.000 ou mais em criptomoedas e manteve em carteira, você precisa declarar, tá bom? Vamos entender exatamente isso daqui. Temos aqui a questão 460, como os criptoativos devem ser declarados, falando do imposto de renda em si. Aqui ele diz que os criptoativos devem ser declarados, tá bom, pelo valor de aquisição na ficha de bens e direitos, tá bom? Quando o valor de aquisição, ou seja, o valor da compra, aquilo que saiu do seu bolso de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Então vamos entender o seguinte aqui. Ela não fala exatamente que se você comprou R$5.000 em cripto, você já precisa declarar. Não, ela fala que você precisa declarar se você comprar R$5.000 ou mais em cada tipo, ou um dos tipos. E nós temos aqui 5 tipos de criptomoedas, de criptoativos, de acordo com a Receita Federal. Nós temos o criptoativo Bitcoin, temos as altcoins, temos stablecoins, NFTs e outros criptoativos, tá bom? Esses outros criptoativos aqui a gente pode considerar ativos tokenizados, tá bom? Dito isso, se você comprar R$5.000 ou mais em Bitcoin ou comprar R$5.000 em stablecoins, você vai precisar declarar ali todo o montante de criptomoedas que você tem. Mas é diferente se você comprar R$4.000 em Bitcoin, R$4.000 em altcoin, R$4.000 em stablecoin, então não necessariamente você precisaria declarar as suas criptomoedas. Mas entenda o seguinte, se você é um investidor que você comprou R$5.000 ou mais em Bitcoin ou R$5.000 ou mais em altcoin, que eu acredito que deve ser a maioria de vocês precisariam declarar as criptomoedas aqui no imposto de renda. Só que é muito importante você entender que é o seguinte, o mero fato de você comprar R$5.000 ou mais em criptomoedas não te obriga a declarar o imposto de renda. Você vai fazer o seguinte, você precisa saber se você está obrigado a declarar o imposto de renda de acordo com as demais regras ali do imposto de renda. Se você estiver obrigado a declarar o imposto de renda de fato, né, de acordo com as demais regras, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, as regras do imposto de renda, tá? Porque a Receita Federal ela pode acabar mudando. Aí sim você precisa declarar ali as suas criptomoedas, tá bom? Fora isso, você não precisa declarar apenas pelo fato de ter comprado R$5.000 ou mais em cripto. Então, basicamente, vamos voltar aqui para a minha explicação. Você precisa se atentar se você pagou impostos em criptomoedas em 2024, se você teve lucros isentos acima de R$200.000 em 2024, se o seu patrimônio é maior, né, do que igual ou superior, no caso, a R$800.000. Você também vai precisar analisar se você teve lucros em corretoras estrangeiras, tá bom? Para poder declarar ali eventual lucro.
E também você vai precisar analisar se você aí comprou 5 mil reais ou mais em alguma dessas categorias aqui de criptoativos. Dito isso, se for do seu caso, você vai precisar declarar os seus criptoativos ali no imposto de renda, tá bom? É claro que você pode deixar as suas dúvidas aí nos comentários, porque sempre que eu tiver um tempo eu vou responder todo mundo. E é importante lembrar você de que nos próximos meses, eu ainda não sei quando, tá? Eu vou abrir as vagas para o CryptoTax Brasil, que é a minha comunidade, o meu treinamento sobre todas as questões fiscais de criptomoedas aqui no Brasil. E todo mundo que está lá dentro, né, possui a minha segurança fiscal, né, que é no caso o meu monitoramento de malha fiscal. Então sempre que tiver algum problema ali em algum CPF, a gente vai lá e dá uma resolvida, ver o que se trata para poder deixar tudo certinho, tá? E as vagas vão entrar ali, vão abrir novamente nos próximos meses e todo mundo que tiver inscrito na lista de espera vai ganhar um cupom de desconto, tá bom? Então, se todo esse vídeo aqui agregou algum valor para você, deixa um like e se inscreva aqui nesse canal. Agradeço demais a sua atenção e até a próxima.